Ok. Bom dia. Hoje são 8 de abril de 2026, 2 milênios, mais 26 anos. São 8h19, fazendo o meu vídeo depois de assistir 1h30 de canal 247, pegando meia hora de informação internacional, certo, geopolítica, e depois 1 hora de política local, digo regional, Brasil, tá certo? Mas eu admito que ontem passei o dia, sabe, na segunda-feira o Trump iria dar um anúncio dizendo que ia mandar o Irã pelos ares, certo? Provavelmente iria usar um artefato nuclear tático, sabe? E ali, sabe, para dar uma lição nos iranianos, tá certo? Para obrigar. Ora, veja bem, nós aprendemos no direito que o ser humano vive de celebrar contratos, a modernidade se estabelece a partir da contratualização, a partir do contrato social, do contrato político, do contrato civil, certo? E onde no contrato fundamental é a vontade nos sujeitos, é um instituto, é individualista, e o que prevalece é a vontade nos sujeitos, cada um manifestando sua vontade livremente, essa coisa, sabe? A vontade livre, sabe? Livre quer dizer sem coação, sem pressão, sabe? A liberdade plena ali, sabe, naquela relação bilateral, tá certo? É isso que a gente estuda em direito civil. Mas veja que, de repente, nós temos aí um conflito no mundo, uma guerra, tá certo? E, de repente, se quer acabar com a guerra, tá certo? Se quer rendição, um lado quer a rendição do outro e vice-versa, tá certo? Ou então há uma proposta de rendição, tá certo? E se o sujeito não se render, tá certo? O inferno vai cair, sabe? Vai desabar sobre a cabeça do outro. Aí não tem, bicho, aí não tem acordo, não tem liberdade nisso aí, não. O que se tem é violência, tá certo? O que se tem é violência, o que se tem é força bruta, essa é a questão. E o Trump, que é que ele vem operando o tempo todo, tá certo? Aí ele sai do âmbito do espaço de liberdade e vai para o espaço da inteligência, da esperteza, de um jogo de pôquer, tá certo? Eu fico imaginando ali no Velho Oeste estadunidense, sabe? Num bar ali, sabe, sem luz elétrica, sabe? Ali iluminado por candeeiros, sabe? E numa banca ali, sabe, tem vários jogadores ali, todos ali fumando, sabe, bebendo uísque, aquela coisa toda. E o jogo é o pôquer, tá certo? Eu não sei jogar pôquer, não sei como é que funciona pôquer. Aqui no Brasil, sabe, tem gente aí que tem lugares gostam de jogar pôquer. O Neymar, por exemplo, gosta de jogar pôquer. Eu não sei se o Ronaldinho Gaúcho gosta de jogar pôquer. Eu não sei que jogadores aqui em Belém do Pará gostam de jogar pôquer. Que endinheirados gostam de jogar pôquer. Lá na minha cidade tinha uns caras que jogavam pôquer. Não sei se era pôquer o que eles jogavam. Eu não sei qual era o jogo. Eu não sei se era pif-paf, eu não sei qual era o jogo que eles jogavam. Mas eram uns caras de fora, uns imigrantes que chegaram, se estabeleceram, se dedicaram ao comércio, porque não tendo fábricas, tá certo? Eles se dedicam ao comércio, tá certo? Ou então a criação, a pecuária, compram terras e ali colocam bois para crescer, desenvolver, depois vendem os bois no consumo local, tá certo? E eu penso que seja assim, porque o consumo regional obriga a ter mais entabulações comerciais, tá certo? E eu penso que no fundo mesmo o boi termina ficando ali no mercado local, Fala aí, mercado local. Mas veja que o que o Trump propõe é um jogo e ele deve jogar pôquer lá em Mar-a-Lago, sabe, na mansão que ele tem ali, acho que... que cidade é aquela ali, hein? É, é na Califórnia. Eu não entendo, rapaz, a geografia daquelas cidades ali, sabe? Eu não sei onde fica Mar-a-Lago, tá certo? E eu penso que Trump deve ter lá, sabe, um espaço, uma sala, sabe, onde se joga, se faz jogatina, aquela coisa toda. E eu penso que talvez o jogo de predileção dele seja o pôquer.
E me parece que aquele cagão ali, aquele cuzão, rapaz, o Trump, sabe, ele gosta de jogar, tá certo? E ele, sabe, desenvolve essa coisa aí dos que têm, sabe, fartura de dinheiro no bolso e não tendo que trabalhar no dia seguinte, o que é que eles fazem? Na noite eles se esbaldam, sabe, ali, sabe, enche a cara, tá certo? E, enfim, se drogam talvez, sabe, cheiram cocaína, tá certo? E não sei mais o que, tá certo? E jogam, fazem jogo de pôquer, tá certo? E o jogo de pôquer é aquela coisa de quatro indivíduos aí jogando cartas, um para superar o outro, tá certo? E o que vale ali é a esperteza, é a atenção, é o foco, tá certo? E ali, sabe, a casualidade das cartas, se não for um baralho viciado, tá certo? E se o jogador não tiver cartas nas mangas para fazer trapaça, o que se tem ali é uma provocação da experiência, sabe? É como jogar dominó, por exemplo, sabe? Troca pedra contra pedra, tá certo? E o que se espera ali é a habilidade, sabe? A habilidade de um sobre o outro, tá certo? E me parece que era isso que o Trump vinha fazendo, jogando com as emoções. Porque eu acho que no fundo, sabe, tudo ficou aí, sabe, no mundo hoje, um jogo de emoções, tá certo? Porque essa guerra, me parece que ela foi mal planejada. Ontem eu ouvi alguma coisa assim, sabe, de que houve um erro de cálculo, ou houve uma precipitação. O Netanyahu foi a Washington, sabe, conversar com o Trump antes de jogar as bombas ali na cabeça dos iranianos e convenceu o Trump que seria uma guerra rápida, tá certo? Que eles iriam fazer ali uma decapitação no Irã contra as autoridades, contra as lideranças iranianas, tá certo? Pegaria o Khamenei, eles tinham as informações, o Mossad estava lá dentro. Os caras prepararam o terreno, sabe? Colocaram infiltrados ali, gastaram milhares, milhões de dólares ali, pagando pessoas para irem para as ruas, tá certo? Ali, infiltraram gente ali no, como é que eles chamam? No bazar, tá certo? Eu fiquei sabendo ontem que o bazar não é aquela rede, lá me parece que, como é que é a capital da Turquia? Em Istambul, tá certo? Tem o grande bazar, que é uma espécie assim, sabe, de um vero-peso que nós temos aqui. Aqui em Belém nós temos o vero-peso, sabe, um bocado de tendas ali onde tem comerciantes, aquela coisa toda. O vero-peso é uma praça de alimentação principalmente, mas tem gente que vende roupa, vende um bocado de outros bagulhos ali, sabe? E lá em Istambul tem um grande bazar e eu achava que lá em Teherã também, quando falavam de um grande bazar, seria assim, sabe, um conglomerado de lojas, sabe, de um espaço comercial, mas na verdade não é. O grande bazar é um conceito elitista, tá certo? Onde grupos de pessoas, de políticos se reúnem. Pode até ser ali, quem sabe, no próprio prédio, aí, sabe, daquele grande espaço de comércio, onde os comerciantes são os próprios bazaristas, tá certo? Inventando aqui a palavra. E ali fazem como se fosse o grande Senado nos Estados Unidos, onde Catão, sabe, ficava ali esbravejando para acabarem com Cartago, sabe, o reino que enfrentava os romanos, tá certo? Aquela coisa toda. E assim, sabe, o que nós tínhamos, então, veja que tudo. Aí o que aflora, bicho, o que aflora não é a inteligência racional, tá certo? O que menos se tem ali é a inteligência racional, rapaz. O que se tem ali é o impulso, sabe? Ali, sabe, os afetos, sabe, sendo ali, sabe, expostos ali, sabe, e junto com os afetos, os sentimentos ali, sabe, aflorando e sentimentos perversos, maus, tá certo? Eu penso então, sabe, que a gente vive momento, sabe, esse momento aí é da... eu fiz aquele professor José, do canal do José, sabe, ele cita o Hegel e diz assim, o Hegel diz, ele fala, a informação gera ação. A desinformação gera a conformação ou alienação. É o que ele diz, eu me esforçava para decorar sem querer escrever. Mas o que ele observou, tá certo? É que hoje, sabe, quem tem informação, tá certo, recebe movimentos, impulsos, sabe, e se faz marchar. A ação, no caso ali, que ele quer dizer, eu acho que é a vontade, sabe, a vontade que movimenta o corpo. E quando, aí veja, em oposição a informação ou a apropriação de dados, sabe, de dados positivos, nós temos a mesma apropriação de dados negativos, tá certo? O oposto da informação é a desinformação,
ou seja, a informação negativa, tá certo? E a informação negativa, ela gera o quê? Gera a conformação e a alienação, ou seja, veja, no fundo, eu diria, sabe, no meu pensamento, quando se fala de que a informação gera ação, nós estamos no que se convenciona chamar na filosofia, creio eu, tá certo? Eu estou pressupondo, o campo da ética, sabe? O campo do pensamento, o campo da lógica, tá certo? E ao contrário, o contrário senso no espaço da informação negativa ou desinformação, o que nós temos é o espaço, é o espaço estético, tá certo? O espaço do engano, o espaço de máscaras, tá certo? Espaço das emoções, tá certo? O espaço, eu não vou falar, o individualismo e do coletivismo tanto faz, tá certo? Mas eu penso que nesses dois espaços se estabelecem, sabe, o que o ser humano é. E no momento o que nós vivemos é um espaço, sabe, é o espaço de estética, é o espaço das emoções, o espaço, sabe, dos sentimentos, tá certo? Onde o jogo, certo? O jogo se impõe, tá certo? O Trump, sabe, um leviano, um fudido, sabe, um cara aí, sabe, que é hedonista, né? O que ele quer ali é o prazer para aquele corpo velho escroto dele ali já, sabe, em decomposição, com decomposição em andamento, tá certo? Não tem mais nada a perder, tá certo? O momento agora é do filho varapau dele. Ele tem um filho varapau, de mais de 2 metros de altura. Então, assim, rapaz, sabe, o que eu penso é que o mundo, sabe, hoje centralizado ali nos Estados Unidos, ali no continente americano, tá certo? Liderado pelo Trump e pelos plutocratas, pelos trilhardários do mundo, tá certo? Os donos das sete big techs, tá certo? E esse pessoal, sabe, só pensa em acumular riqueza. E não está funcionando, rapaz, sabe? Eu achei pobre essa guerra, cacete, sabe? Muito pobre. No tempo dos romanos, rapaz, o contato era direto, o atrito, sabe, era direto. Hoje o atrito ele sabe, missizalizado através de míssil, rapaz, através de bombas, sabe? Porra. Eu tô aqui com uma imagem aqui, olha, Israel bombardeia Líbano e depois que o acordo foi feito, porque Israel disse, não, o acordo, Israel não está dentro, digo, o Líbano não está dentro dos 10 pontos. Eu fiquei de verificar quais foram os pontos da proposta, sabe, que o Paquistão aí sintetizou e apresentou para o Trump, e o Trump propôs, sabe, aos iranianos, os iranianos aceitaram. E me parece, segundo o Lejane, sabe, que tem ali o item 4 dessa proposta, que fala, sabe, do Hezbollah, sabe, que o Irã, digo, que o Israel pararia, sabe, de bulinar ali com o Hezbollah, qualquer coisa assim, tá certo? Mas veja que, então, me perdi no raciocínio, mas o fato é que ali se vive, ali, sabe, são sentimentos ali, sabe, e onde o Trump, sabe, propõe e dispõe. O vídeo de ontem, por exemplo, o Trump deu um ultimátum, certo? Esse ultimátum valeria até antes das 8 horas de ontem, sabe? Eu estava aflito, passei o dia agoniado com isso. Rapaz, o que é que o Trump vai fazer? Rapaz, ele vai soltar uma bomba. Porque veja que antes disso, rapaz, ele chamou os iranianos de bastardos loucos, sabe? Xingou, sabe, falou mal do Deus, sabe, dos iranianos, sabe, de Alá, tá certo? E assim, falou com desprezo, sabe? Eu falei ontem, sabe, que o Hitler, quando quis, sabe, justificar a agressão que ele iria fazer contra a União Soviética, sabe, contra os poloneses ali, contra os franceses, contra os ingleses, tá certo? Ele considerava que o povo dele era supremacista, tá certo? Por ter a pele branca seria supremacista, seriam superiores, tá certo? E esse é o argumento do discurso dele, tá certo? E veja então que ele preparou isso e difundiu isso, e na época havia essa discussão da supremacia iraniana, a ariana, sabe? Que no fundo, quando se fala sobre o ariano é o iraniano, dá na mesma, tá certo? Aí na evolução do conceito, tá certo? O ariano vem de iraniano, certo?
Mas veja que ali a cor da pele era um artifício, sabe, que usava o Hitler no seu discurso, e tinha recepção na população, tinha recepção no meio empresarial, porque estava todo mundo querendo, rapaz, ali, sabe, estava todo mundo querendo, sabe, fazer guerra, sabe, querendo sair desesperado, eles queriam uma solução para o problema, e a solução que tinha ali era porrada, sabe, uma outra guerra. Ele saiu de uma guerra e queria entrar noutra para poder resolver seus problemas, tá certo? E o Hitler então dinamizou ali a indústria, ali, sabe, a indústria de guerra no país dele, tá certo? E porque ele queria, sabe, ali, sabe, tudo que ele inventou a respeito da inferioridade dos outros humanos ali na região, tá certo? Tudo aquele era papo ali, sabe, jogo de palavras, tá certo? E o Trump faz a mesma coisa ali, sabe? E a partir desse jogo de palavras, o Trump nos conduziu até ontem, às 20 horas, tá certo? E quando ele disse, sabe, que iria aceitar os 15 dias de prazo, sabe, para se discutir melhor a questão, tá certo? Sinceramente, eu fiquei aliviado. Eu acho que o mundo também ficou aliviado. Eu assisti ali às 18h30, mais ou menos, ali, sabe, a intervenção de um jornalista do 247, como é que chama ele? Tem um jornalista no 247 lá em Nova York, nos Estados Unidos, como é que chama ele, rapaz? É o Pedro Paiva, tá certo? Onde ele, acho que é Pedro Paiva, onde ele tem um cachorro chamado Bud. Ontem o Bud me mostrou a cara dele para as câmeras, sabe? Ele apareceu. É um cachorro, não sei que raça é aquela ali, sabe? Mas ele parece um poodle, mas é um poodle aí, sabe? Um poodle grande, sabe? Assim, médiozinho, é novo cachorro, tá certo? E ele nem sabia do desespero dos humanos, rapaz, o Bud ontem, puta que pariu. Aí o Pedro falou assim, sabe, que o Trump ele vai procurar uma válvula de escape, tá certo? E a válvula de escape, sabe, é o caminho que ele tem que seguir porque ele não tem outro, tá certo? Que é aceitar, sabe, essa oportunidade. Eu acho que foi combinado, os paquistaneses disseram, mestre Trump, é o seguinte, olha, aceite, sabe, a gente vai criar aqui uma situação. Ou então o Trump disse, olha, me faz o seguinte, eu preciso mais uma vez, sabe, de tempo, tá certo? Me concedo aí 15 dias aí, sabe, de prazo aí, tá certo? Me concedo esses 15 dias de prazo aí para eu empurrar essa coisa com a barriga mais para frente, tá certo? Aí os paquistaneses fizeram, sabe, ali um alinhado de ideias, sabe? E ali os paquistaneses entrar em contato com os iranianos, porque os iranianos, apesar de virem, sabe, tirando vantagem nessa guerra aí, tá certo? E eles também, eu acho que eles querem, sabe? Eu acho que ali. Porque o Trump, rapaz, ninguém confia no Trump. Essa é a questão, ninguém confia naquele cara. Aquele cara não além de essa discussão toda, sabe, ser uma questão emocional, tá certo? De se estar no plano estético aí, tá certo? E não no plano ético, no plano da racionalidade. Não há racionalidade objetiva, sabe, nessas questões, tá certo? Não há racionalidade humana no sentido assim da intensidade, sabe? De valores que o ser humano possa ter. Então veja que os iranianos não confiam no Trump, rapaz, no dedo mole dele, certo? De repente esse cara pode dar uma ordem, tá certo? E ali os generais, ali o Pentágono, sabe, mandar um B-52, sabe, não sei se é esse o avião que carrega bomba nuclear, não sei. Acho que é o B-52. Na Segunda Guerra parece que era um B-52 que carregava essas porras aí, que despejaram duas lá no Japão, tá certo? Rapaz, eu sei que tava todo mundo, sabe, com o cu apertado, rapaz, olha, com o cu trancado ontem, rapaz. Olha. No mundo, rapaz, eu era um desses caras aí, tá certo? E depois que o cagão lá, sabe, disse que não ia mais jogar bomba durante 15 dias, tá certo? Aí o mundo respirou. Ah, ufa! Porra, foi foda ontem, tá certo? E eu estou com 18 minutos de vídeo, rapaz, porra. E assim, rapaz, sabe, eu não sei o que dizer, tá certo? Mas veja que eu anotei um bocado de coisa aí, sabe, para falar, tá certo? Tem aqui a questão, o Trump, ele é um cara... Porque o Trump, ele tem a perder e não tem a perder. O cara com 80 anos já, rapaz, já todo fudido, entendeu? O corpo dele todo baqueado, sabe, como a gente fala, entendeu? Cheio de baques, né, de porradas, entendeu? Aí, sabe, disfuncional, tá certo? E eu acho que ele conta os dias aí, tá certo?
Então eu acho que talvez ele possa ter consciência disso, sabe? Talvez não esteja querendo muito mais, tá certo? Qualquer resultado para ele é lucro, tá certo? E todo mundo sabe disso, os iranianos sabem disso, por isso que eles, sabe, pediram esse tempo aí, tá certo? Porque também eles querem paz, tá certo? Valeu a pena ontem ver os iranianos ali, sabe, coesos. Eu anotei alguma coisa a respeito disso. O povo iraniano está coeso. A história natural, eu não sei o que, é que eu quis dizer isso, sabe, que a coesão poderia vir de história natural. Tem uns que dizem que essa coesão, sabe, que há ali, a coesão é o sentimento, é o sentimento, o sentimento de grandeza do povo, talvez foi isso que eu quis dizer, tá certo? É o sentimento antropológico, o sentimento não é bem isso, tá certo? O sentimento histórico, eu acho que é isso, tá certo? Quando eu falo aqui de história natural, acho que era isso que eu queria dizer. O sentimento histórico, sabe, existencial, talvez seja esse o cimento. Não tanto a religião, tá certo? Não tanto Maomé, eu acho que não é isso muito bem, tá certo? Mas eu acho que há uma coisa assim, sabe? Um sentimento que brota de dentro, sabe? O mesmo sentimento que brotou em mim. Por que eu estava aflito ontem, sabe? Pelos iranianos, tá certo? É um sentimento que vem, sabe? Um sentimento de humanidade, tá certo? Um sentimento de injustiça, sabe? Um sentimento da injustiça que está sendo praticada ali, tá certo? E um sentimento contra a violência, rapaz, que a gente tem que renunciar à violência, bicho. Eu não sei como a gente vai conseguir fazer isso. Mas os iranianos ontem, sabe, se abraçaram, sabe, se deram os braços para cercar ali, sabe, ali prédios de usinas ali, sabe, de produção de energia, pontes e tudo mais, tá certo? Porque é uma insanidade isso tudo que você está fazendo. No fundo mesmo, sabe, o que temos aí é o sentimento de Catão, rapaz, aquele cara que ficava esbravejando no Senado romano, sabe, pedindo para destruir Cartago, o reino de Cartago, que ameaçava a existência dos romanos, tá certo? E hoje o Catão da hora é Trump. Talvez eu chame esse vídeo, sabe, de Catão, para lembrar aquela personalidade do tempo dos romanos, eu não sei que século foi aquilo. Houve duas guerras ali contra os cartagineses, tá certo? Duas guerras chamadas púnicas, duas guerras púnicas, a primeira e a segunda. A primeira foi protagonizada pelo pai e a segunda por Aníbal, certo? Filho de Aníbal Barca, tá certo? E, e veja que Cartago estava ali do outro lado do mar Mediterrâneo, estava na África, certo? E mesmo assim era um reino comercial, um reino bem sucedido, tá certo? E Catão, sabe, achava que aquilo ali prejudicava a arrecadação de tributos para Roma, para ele, sabe, para ele aumentar o patrimônio dele, sabe, o patrimônio é de terras, sabe, de propriedades, de terras ali na Península Itálica, tá certo? Eu acho que é isso. E hoje eu acho que o mundo hoje, sabe, o que aflora no mundo, sabe, é o mesmo sentimento, sabe, o sentimento de avareza, tá certo? O sentimento, a avareza em primeiro lugar, a questão da acumulação de riquezas, tá certo? E combinado a isso, a ganância, tá certo? Do quanto se vai ganhar, do quanto se vai perder, tá certo? As avaliações de custo-benefício, de ganhos e perdas, tá certo? Eu acho que são esses os sentimentos, e veja que eu voltei a falar de sentimentos de novo, tá certo? Sentimento que é incompatível, eu estou falando aqui de sensações que são incompatíveis com a razão, sabe? Com a razão, com o sentimento, essa outra, que não é sentimento, a razão não é um sentimento, é um cálculo matemático que brota, tá certo? E talvez possa ser um sentimento também, tá certo? E a gente se perde nos sentimentos, rapaz. Eu acho que eu vou chamar para encerrar esse vídeo, quando já são agora 23 minutos. Acho que eu vou encerrar. Eu estou cansado. Eu poderia avançar um pouco mais, sabe? Porque eu falava do palavreado de Trump, tá certo? Eu anotei alguma coisa aqui sobre o Clausewitz, sabe? Que aí, sabe, falava de guerra, e o Foucault também, o Michel também falava de guerra, e quando se fala de guerra se está falando de violência. A tese do ensaio que eu quero escrever, tá certo? Um texto aí, sabe? Que eu poderia classificar como ensaio, onde eu não quererei fazer referências bibliográficas de ninguém, tá certo?
não quererem fazer aí, sabe, referências a ideias de outros a respeito. Eu já estou citando aqui o Clausewitz, tá certo? E o Foucault, mas pelo menos a ideia é não citar os nomes, tá certo? E ir jogando, falando só das ideias desses caras, tá certo? E esses caras falavam de violência, tá certo? E o ser humano, ele nasce sob o signo, né, da violência, rapaz, não tem para onde contar, tá certo? A violência que é movida pelo corpo, pela amígdala, a amígdala cerebral, eu acho, tá certo? Porra, bicho. A amígdala cerebral é foda. Eu já fiz um vídeo aí, sabe, e dei o título de amígdala, amígdala cerebral, eu acho, tá? Para justamente dizer, rapaz, que a violência ela vem de dentro, tá certo? E depois ela se torna cálculo, tá certo? E se torna razão, portanto, tá certo? E vai sendo calculada, vai sendo pensada, vai sendo o capitalismo, sabe, propicia isso, sabe? Essa coisa do cálculo que se faz aí de perdas e ganhos, sabe? De lucros e benefícios, tá certo? Hoje ali, sabe, há um grupo de pessoas aí, sabe, que chamam aí de sionistas, tá certo, no mundo, nos Estados Unidos principalmente. Lá eles são uma população de 3%, de 230 milhões, 250 milhões de estadunidenses, tá certo? E esses caras que alimentam a ideia de se fazer ali na Palestina, né, um país, de manter um país ali já fundado, funcionando há 23 anos, salvo engano, e, sabe, só que eles ali não chegam a 10 milhões, sabe, e ao redor tem 500 milhões de não sionistas, tá certo? E fica complicado. E hoje, ali, sabe, os sionistas alimentam um pacto com monarquias, que o pessoal diz que são monarquias tirânicas, monarquias de ditaduras, tá certo? São reinados, tá certo? E esses reis. Ontem um cara falou, rapaz, numa entrevista que eu anotei aqui, vieram dois caras, sabe, dar uma entrevista, foi o a, cadê? O John. é, O John o quê, rapaz? Sei que tinha um cara, o Justin Poddar e o John Elmer, tá certo? Dois analistas aí, sabe, da cena geopolítica, tá certo? E me parece que foi o Poddar que falou, sabe, que ali são empreendimentos, são hubs, como dizem os outros ali, turísticos, certo? São parques temáticos. Veja, o cara falou assim, sabe, que a capitais daqueles países ali, daquelas monarquias, são parques temáticos, tá certo? Para atrair endinheirados do mundo para passar ali alguns dias, sabe, ali ali, sabe, eles estão no deserto, tá certo? E tudo ali é artificial, sabe? Não tem uma história, sabe? Não tem uma antropologia, tá certo? Como tem, por exemplo, ali aquelas cidades. Como é que se chama ali a cidade ali na Palestina? Ah, não vou lembrar, aquelas cidades antigas ali, tá certo? Enfim, tá certo? São cidades, são construções artificiais, tá certo? São resorts, talvez, eu não sei. Sei que ele chama de parques temáticos, tá certo? O Poda chamou assim, sabe, para as capitais daquelas monarquias ali no Golfo Pérsico, no Golfo Arábico, sabe? Ali a capital da Arábia Saudita, tá certo? E ali do Bahrein, e não sei mais o que, não sei mais o que. E mas é isso então, tá certo? Veja, se eu queria falar dessas duas criaturas que fizeram uma análise, eu teria mais que dizer aqui, por exemplo, eles estavam ali sendo entrevistados pelo Danny Haifong, tá certo? E eles fizeram ali, sabe, ali uma leitura de se realmente houve a derrubada de um avião, sabe, de um F-15, tá certo? E se um piloto escapou, sabe, conseguiu escapar, sabe, ileso, e o outro ficou por ali perdido nas montanhas do Irã, tá certo? E se põe em questão para saber se realmente era isso, ou se havia então uma situação de captura, tá certo? Ou então se haveria ali, sabe, haveria então uma situação de resgate, ou então se teria ali uma situação de captura de urânio, rapaz. Os caras estavam perto ali da cidade, como é que chamava? De Isfahan, Isfahan,
tá certo? Tem uma cidade ali por onde o piloto circulou, tá certo? Esfarrão, a 300 quilômetros, ele não estava tão perto assim não. E me parece que em Esfarrão tem um ali, sabe? Seria o local ali nos subterrâneos onde poderiam estar ali, sabe, mais 80 toneladas de urânio, me parece já beneficiado aí, não sei se era essa a ideia, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que tá fogo, rapaz, eu ia falar foda, tá certo? Bicho, eu vou te contar. Então eu acho que eu vou chamar. Por que que chamaria de. Não é melhor, ao invés de chamar de Catão, tá certo? Para refletir aquela história daquele velho senador lá em Roma antiga, sabe? Gritando contra ali Cartago, tá certo? O reino cartaginês ali, tá certo? Por que que eu iria dar preferência para Catão? Eu poderia chamar de Esfarrão, tá certo? Para traduzir, sabe? Essas intenções aí, sabe? Essas intenções que não foram ditas, tá certo? Imagine se realmente eles conseguem ali fazer uma incursão e resgatam, capturam, sabe? Ali as 80 toneladas, não sei se são 80 toneladas de urânio, tudo isso, 80 toneladas, é muita tonelada. Eu não sei, sinceramente, que título eu vou dar. Mas, assim, para facilitar, eu vou chamar de Catão, assim, pouco importa o título, depois título a gente pode mudar, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz, que eu tô cansado, olha. Tô cansado, cansado pra cacete. E tem um trabalho para fazer aí, tá certo? Porra, hoje é quarta-feira. Hoje o Flamengo vai à cidade de Cusco, tá certo? Jogar contra o time homônimo. Eu não sei se ele vai à cidade de Cusco. Sei que ele vai sair, vai lá pro Peru, tá certo? E vai enfrentar um time de futebol que tem Cusco no meio, tá certo? Porra, bicho, vai ser foda. E o Paysandu, meu time aqui, sabe, local, vai também, não sei com quem ele vai jogar, o Paysandu, tá certo? Mas tem jogo hoje, me parece que o Remo, o adversário do meu time também joga, não sei. O Remo joga contra quem, rapaz? Contra o Amazonas, é? Não sei quem o Paysandu vai enfrentar, não sei se é o Nacional, eu não sei. Eu vou ficando por aqui, rapaz, caboclo falador, rapaz, cansado, olha, tô cansado, tô exausto, sabe? Porra, bicho, porra. Caboclo falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, olha, porra, bom dia.